No tempo de uma fortaleza ainda descalça, de cadeiras nas calçadas e românticas serenatas, o seu principal divertimento era frequentar as salas de cinema, que ornavam o seu bucólico centro e se espraiavam pelos seus tranquilos bairros. Nascia, porém, o desejo de um pioneiro cearense, Luiz Severiano Ribeiro, de construir nesta cidade um cinema que apresentasse requintes de nobreza e qualidade para ser considerado o melhor do Brasil. É um prazer, Glauber, conversar com você sobre o Cine São Luís. Você sabe que a localização do Cine São Luís, vamos começar por ela, dá atenção e relevo ao fato de o quarteirão da Major Facundo, entre Guilherme Rocha e Liberato Barroso, foi a nossa Cinelândia ao longo dos tempos. Em 1938, no final de 1938, Luiz Severiano anuncia o projeto de um edifício na Praça do Ferreira e que seria também um grande cinema, o projeto do Cine São Luís. O Cine São Luís nasce de uma prevalência do Luiz Severiano Ribeiro no mercado de Fortaleza. Ele tinha adquirido o Cine Politeama, que se localizava ao lado do Cine Rich, entre o Cine Rich e o Cine Majestic. E em 21 ele já tinha inaugurado o Cine Moderno. Então, na Praça do Ferreira, naquele quarteirão, nós tínhamos 4 cinemas. O projeto, então, do Cine São Luís era quase que um compromisso do Luiz Severiano Ribeiro com sua terra. O cinema deveria ter sido inaugurado anos depois, o que não ocorreu. Demoliu alguns prédios na Praça do Ferreira, começou a edificação de um edifício, que é um grande edifício para a cidade, e com aqueles tapumes, e ficaram mais de uma década, né? Na verdade, 19 anos sem ser construído e sem explicação plausível. Ele começou em 38 para ser inaugurado, 39 ou 40 no máximo, né? Mas foi ficando como pretexto de abatimento do imposto de renda do Luiz Severiano Ribeiro. Aqui começou em 38 e foi ser inaugurado em 58. O que havia nesse interregno? Por que isso aí? Nós temos que voltar um pouco o tempo. Aquele quarteirão pertencia ao grande comerciante, né, Plácido de Carvalho. Então ele se associou ao Luiz Severiano Ribeiro comercialmente, e dessa sociedade o Luiz Severiano Ribeiro, que já vinha adquirindo cinema de outros donos de cinema, foi crescendo nele a ideia de fazer em Fortaleza, que era sua terra natal, isso quando ele já estava fora daqui, fazer o melhor cinema do país. E teve a ideia de fazer o São Luís e mandou projetar um edifício grande, cujo andar térreo seria o tal cinema.
Ocorre que em 1938 ele iniciou essa construção. Antes havia no local um cinema seu também, que foi adquirido já de outro, que era o Politeama, que mesmo depois dos outros cinemas terem o cinema falado, o Politeama continuava exibindo filme mudo, películas sem som, com orquestras, com pessoas tocando para acompanhar o filme. Então ele iniciou a derrubada das casas no local e a construção do edifício São Luís, as bases e o início da construção em 1938. Que em 1939 se iniciou a Segunda Guerra Mundial. Naquela época todo o material de construção, e tudo enfim, vinha do exterior, principalmente da Europa. Então, com a guerra na Europa, começou a escassear o material que existia aqui e não havia mais possibilidade de haver importação. Então ficou suspensa a construção do edifício São Luís. No início da década de 50, as coisas foram entrando nos eixos, né? E em 1956 o edifício São Luís estava quase pronto. Então pôde-se terminar o cinema, que era no andar térreo, e inaugurá-lo. É o Cinema São Luís, cuja estreia foi uma noite de encantamento. Centenas de convidados especiais estiveram presentes na inauguração do mais moderno e luxuoso cinema do norte do país. Enquanto isso, nas imediações, milhares de pessoas se aglomeravam, desejosas de assistir ao desfile de modas e elegância que caracterizou esse espetáculo inédito na existência da cidade de Fortaleza. Escadarias largas e luxuosas, mármores e cristais, tapetes e poltronas, monumentais lustres espalham-se por todas as dependências do grande cinema São Luís. O interior do Cinema São Luís ficou inteiramente lotado pelo que de mais seleto existe na sociedade de Fortaleza nessa noite inesquecível. Com uma iluminação deslumbrante, estudada especialmente para produzir efeitos multicoloridos, a plateia se transforma em um dia deslumbrante. A inauguração da grande casa de espetáculos foi um acontecimento social e popular. Na inauguração do São Luís, e Deus, por sinal, com o filme Anastácia. Antecipando a Anastácia, o filme Suplício e Saudade, uma exibição feita para a imprensa com muito sucesso. Hong Kong, the horde of a jewel thief. Ele tem uma inauguração solene com um mês de grandes títulos, de grandes filmes que eram inéditos em Fortaleza. Um festival de cinema como nunca nós tínhamos tido, de 30 dias de exibições de filmes de grande repercussão, em todos os gêneros.
A primeira vista que nós tínhamos ali do edifício do Cine de São Luís, da fachada, era justamente aquele mármore, um mármore escuro, marrom, né? E aqueles cartazes. Então aquilo ali foi uma coisa, para nós, foi como que, sei lá, a realização de um sonho, né? A inauguração para nós foi num sábado à tarde, que estava passando um filme, o nome do filme era Trapézio, com Tony Curtis, Burt Lancaster e Gina Lollobrigida. Você vê que o Diogo não tinha aquela comodidade. Suntuosidade. Do São Luís. Não, você está falando em suntuosidade em termos arquitetônicos, eu já estou falando em comodidade, mesmo de você se sentar e se sentir cômodo e tudo mais e tal. E outra coisa, e a maneira já estudada da frente não lhe atrapalhar. Os outros cinemas davam uma briga danada. São Luís já tinha aquela inclinação. Inclinação, exatamente. Que a pessoa na frente... A pessoa na frente já não lhe incomodava. Eu, por exemplo, eu já conheci os artistas na tela pequena, mas naquela tela grande, aquilo era como se penetrasse num mundo assim, de uma magia. E na realidade, eu ingressei no mundo mágico. Eu achei que estava vivendo assim um sonho, mas um sonho muito bonito. Quando eu vi o cinema, fiquei tão extasiado que não sabia o que fazer. Parecia assim como uma criança que pega vários tipos de bolo e quer comer tudo ao mesmo tempo. Então me deu aquela sensação, aquela curiosidade. O meu coração batia demais. E eu cheguei, subi na galeria, desci, não sabia nem onde é que eu ia ficar. O São Luís, ele foi construído a partir de um projeto de Roberto da Justa Menescal. E o São Luís, então, era o mais belo cinema do Brasil, em termos de detalhes estilísticos, né? Daquelas filigranas que faziam parte da decoração do cinema, mas tinha características muito especiais como cine-teatro, porque ele foi construído para servir também de teatro. Ele tem um palco maior do que o José de Alencar. Ele tem um fosso de orquestra, quer dizer, nem o José de Alencar tem fosso de orquestra. Tem um lugar para a orquestra, mas não é um fosso, porque a orquestra tem que ficar escondida do público, né? Chegar só o som nos grandes teatros. E assim é o São Luís. Tem camarins para atores no São Luís. E nunca foi utilizado com essa finalidade original, que era ser cinema de teatro. Porque talvez fosse mais rentável, né, para o Luiz Fernando Ribeiro. E também o escritório do cinema funcionava, né, no próprio prédio. Tinha aquelas músicas. Ainda tá. Ele tá se lembrando. Jorge Melacrini, Mantovan, Jorge Boulanger, tocando no Mar Negro, aquelas coisas, tudo. E o palco fechado. Exatamente. A tela não se mostrava. Exatamente. Quando começava, a tela se abria, né? E aí começava. Tela de quantos metros? A maior tela. Deve uns 6 metros por 15, assim e tal, e aos pouquinhos tudo mais. Quer dizer, é um cuidado do som, rapaz. É um cuidado, um negócio impressionante. Na portaria, as bilheterias eram mulheres. E quem recebia os ingressos também mulheres. Ela com a indumentária própria, uma saia azul, né, uma blusa branca. Lanterninha também eram as mulheres. Então, eu acho que foi um pioneiro aqui no Nordeste, no Ceará, né? Foi o primeiro passo que mostrou as mulheres dentro do mercado de trabalho. Porque nos cinemas eram homens, porteiros, os lanterninhas. O São Luís, com aquela beleza arquitetônica, ele chamava a atenção. Eu parava, ficava olhando toda aquela pintura, aquela arquitetura, o ritual de abrir a tela, né,
da abertura da tela. Ela tinha um folhetozinho que se recebia com a programação do cinema. Né? Eu sempre tive uma paixão absoluta pelo Cine São Luís. Muito antes, porque a minha paixão pelo Cine São Luís já era paixão de 1965, né? E que quando o Cine São Luís era aquela coisa glamourosa, a gente ficava ia assistir os filmes, né? Lembra de Covardes, né? Se preparava para assistir para um filme. Ficava a manhã todinha na fila, dobrando quarteirões para fazer aquilo ali. Uma casa de espetáculo maravilhosa. Você não ia com qualquer roupa ao São Luís, você não entrava sem paletó. Tanto é que eu deixava o meu no pedão da Bananada, que era um abrigo central. E eu ia, ele tinha sempre o paletó lá, né? Depois do expediente, eu me encontrava com o Plovino e entrava e tal, que era um respeito só. Imagina, rapaz. E hoje você vai ao cinema com a sua pior roupa, hoje? Não, se duvidar, vai até nu. O homem tinha que preparar o paletó, né? No começo era gravata também, mas depois aboliram a exigência de gravata. E a mulher preparava o melhor vestido. Então, se fosse sessão noturna, nos finais de semana, era um desfile de Miss Elegante Bangu, na época é o novo, como diria o Neno, né, Cavalcante? É o novo. As mulheres se aprontavam como se fosse para ir uma festa. Era daquele tipo as anáguas, né? E sapato Luiz XV, aquele sapato altíssimo, as melhores joias. Não tinha cabeleireiro, mas elas se ajeitavam em casa, né? Iam elegantes, lindas. Tanto as senhoras como também as mocinhas. Todo domingo era uma matinal, que se eu não me engano começava às 10 horas da manhã e ia até mais ou menos meio-dia, que era a matinal Tom e Jerry. Então, era a meninada em peso, o Cine São Luís lotado, lotadíssimo, embaixo, em cima. Montei uma agência de propaganda chamada Agência de Propaganda e Companhia. E nós tínhamos um cliente, né, que esse cliente tinha convênios com determinados lançamentos, né, de calçados e fora daqui do estado do Ceará, né? E a gente queria fazer uma coisa muito luxuosa. E sempre que eu queria fazer um comercial de luxo, certo? Eu escolhia o Cine São Luís como cenário, certo? E tanto dentro e como aquelas escadas, né? Eu criava histórias para poder filmar ali dentro do Cine São Luís. Isso ficou eternizado porque as pessoas jamais imaginavam, né, que aquele comercial pudesse ter sido produzido e dentro daquele cenário maravilhoso. O Bem de Paz passou 3 anos que você foi o primeiro a entrar, o primeiro a comprar ingresso e o primeiro a sentar na primeira fila. Outro que bateu recorde em São Luís foi o LG de Miranda Leão. LG de Miranda Leão. O LG de Miranda Leão assistiu O Acorsado do Jean-Luc Godard. Todas as vezes que passou em São Luís, porque ele entrava às 2 horas e saía às 10 da noite. Um dos acontecimentos que marcaram época no São Luís foi saltar um pombo em plena sessão. Isso eu não me esqueço mais nunca, estava presente, não sei o quê. Você soltar um pombo, o pombo foi exatamente em direção do foco. Existiram coisas assim muito marcantes. O primeiro eram as filas quilométricas, né? Porque a fila começava ali na Praça do Ferreira, dobrava Guilherme Rocha e ia até a Barão do Rio Branco. Às vezes, as filas do São Luís e do Diogo se encontravam, né? Eram 5 sessões diárias, sempre superlotadas. Também houve a surpresa do ar-condicionado, porque o Diogo tinha ar refrigerado, que é outra história. Não tem a mesma dimensão do ar-condicionado. Então tinha gente que no começo usava agasalho lá em São Luís. Nós cearenses que vivemos nessa temperatura de 30 graus, né, permanente, também o som estereofônico. Eu me lembro que no filme O Manto Sagrado tem uma cena de uma tempestade que cai um raio, tem um trovão, uma coisa e tal, e uma senhora gritou lá na plateia apavorada, porque pensava que fosse uma coisa, né, extra filme, até que o cinema estava desabando. E também a tela do Cinemascope, que nós só víamos cinema naquele formato original, né, e o Cinemascope alargou os horizontes.
possibilitou a tomada de grandes paisagens, se bem que o João Forte faz essas paisagens, né, na telinha pequena. Ele consegue essa profundidade, essa dimensão. E o advento de grandes produções que não chegavam a Fortaleza. Não eram produções europeias, nem produções de grande nível artístico, como as do tempo do Amadeu Barros do Leal, na saudosíssima Cinemark. Mas eram superproduções, geralmente épicos, né? Tipo, geralmente de caráter religioso, de valor artístico discutível, pelas agressões violentas na história, mas que encantavam o grande público. E eu, um menino de 17 anos, meu Deus, ver o Manto Sagrado, ver Demétrios Gladiador, ver o Egípcio e tantas outras grandes mega produções, né, hollywoodianas. Era o outro lado da história. Eu ia ver o cinema de arte, porque o papai era aficionado, meu pai era presidente da Sociedade Cearense, como eu já disse, de fotografia e cinema. Meu pai era aficionado dos cinemas de arte, me levava para ver, mas também o Clube de Cinema do Darcy Costa, né, também. Mas havia também aquele deslumbramento da tela grande e dos grandes épicos, né, de Hollywood, que inegavelmente marcaram muita época na história do cinema e do espectador. Bem que na época tinha os cinejornais, né? E com aqueles cinejornais é que eu ficava matutando, porque as pessoas apareciam, os políticos, as pessoas vaiavam, né? Eles vaiavam. E é interessante, quer dizer, toda a memória de uma época registrada talvez por um cinema, né? Cinema lotado, né? As filas intermináveis, porque nesse tempo o cinema, posso dizer assim, que não é como hoje, né? O cinema antigamente era lotado, as filas incríveis, e os filmes eram os 10 Mandamentos, puta merda, casa cheia, né? Aí eu entrei lá, né, e tal, e começou o filme, aquelas todas, né? E tem aquela cenazinha característica, tradicional do Moisés diante do seu povo, né? O mar se abre e o pessoal começa a passar, o povo de Deus, tal. E Moisés ficando ali na dele. Quando o povo todo termina de passar, né? Moisés em cima de uma pedra assim, com aquele cajadozão, né? Tem uma cena que ele, quando o povo passa por ele, né? Aí o gaiato lá em cima na arquibancada, já tinha assistido o filme já, né? O gaiato lá em cima, quando Moisés que passou o pessoal todo, aí o gaiato gritou lá de cima da arquibancada: Moisés! É na hora justamente que Moisés vai Fernando olhando assim, ó. Todo mundo se abre, cadê o cinema? Uma putaria. Incrível um negócio desse, né? O cara tinha assistido já, né, cara? Aí foi uma auê danada. Eu tava presente, morri de achar graça, putaria. Teve um filme, foi não me lembro a ano, não me lembro, mas me lembro que era a época da ditadura, né? E costumava ter os trailers e depois tinha o cinejornal. Do cinejornal você entrava no filme. Aí nesse dia não passou o cinejornal, né? Não passou o cinejornal. Aí alguém lá embaixo, né? Eu estava embaixo, perguntou: não tem jornal não? Aí o cara lá em cima respondeu: tem não, limpar com o dedo mesmo. Um filme também que me marcou muito, aliás, foi por causa da música. Hoje, quando eu vejo o filme, ainda fica assim, me dá aquela sensação. A música Moonlow, do filme Férias de Amor, aquilo ali é uma coisa que eu considero antológica. Passaram pelo Cine São Luís várias gerações, né? Então, o Cine São Luís tem uma fase, que é essa fase do esplendor, do seu início, da sua inauguração. Então, essa geração que está inserida nesse contexto, eu acho que ela vai até mais ou menos os anos 70. Né? Depois disso, a gente tem uma geração que acompanha uma certa decadência do Cine São Luís, que é essa geração dos anos 70 até mais ou menos meados dos anos 80. Mas filmes de grande bilheterias e que traziam em si efeitos especiais, né? Então, Guerra nas Estrelas foi um filme que fez muito sucesso no Cine São Luís. O ET também é um outro filme de grande sucesso no São Luís.
e o Tubarão. Também, paralelo a isso, né, o Cine São Luís conseguia ter uma grande quantidade de público com filmes infantis, né, e era onde o cinema nacional ocupava um espaço, né. Os filmes do Renato Aragão, por exemplo, eram filmes que lotavam o Cine São Luís. O Cine São Luís faz o cearense, faz o fortalezense na sua característica específica, na sua característica cultural. Ainda assim, o Cine São Luís, diante de todos esses valores, é uma grande interrogação. O que será do Cine São Luís? Poucos são os cinemas com uma suntuosidade, com um glamour que tem o Cine São Luís. Lindo e maravilhoso, né? Essa tendência de tudo ir para shopping, o cinema deixou de ser viável comercialmente, né? Mesmo ele já, digamos, na sua gargalhada final, como diria o mestre Zé Medeiros, grande fotógrafo, né? Nós fazíamos questão de fazer lá. O Cine Ceará colocava o São Luís no passado, em relação ao sucesso de estar lotado, não só de estar a cidade toda vivendo lá o Cine Ceará, mas também de você ter personalidades do cinema brasileiro e do cinema mundial. Bem, a gente fica muito triste que o cinema tenha ficado decadente e que quase fechou as portas, né? Eu me lembro, eu morava aqui na 24 de Maio, eu às vezes ia à noite a pé até o São Luís, e voltava a pé e não acontecia nada. Hoje, sair 2 quarteirão a pé à noite e ali no centro você tá perdido, né? Então, a cidade era outra, a vida era outra. Onde estão os teus cartazes? As fotos de filmes que serão exibidos? Tuas lanterninhas de saias azul marinho e blusas brancas? Tuas imensas filas que se cingiam no afetuoso e delirante abraço em frente ao Cine Diogo. Os teus espectadores, de todas as faixas etárias e matizes, que solenes adentravam a tua magnífica sala de espera e esplendoroso salão de exibição, onde estão? A sombra do passado reflete-se na solidão de hoje, pois o amanhã nos parece que não será breve.